Olá, quem caminha comigo aqui na igreja sabe que eu não sou fã do diabo, né? Não vivo pregando sobre ele, não fico falando tanto sobre ele, embora eu não descreia da sua existência, não seria louco, até porque a Bíblia fala desse ser, o apresenta como sendo um ser pessoal, fala da sua origem, o apresenta como tendo sido um anjo de luz, um querubim ungido que habitou o céu, que tinha acesso a Deus, mas que rebelou-se contra o Criador, tendo a pretensão de se tornar como Ele, como o Senhor. E o texto diz que a Bíblia diz que quando houve essa rebelião, Ele arrastou com Ele 1/3 dos anjos do céu. Significa dizer que para cada 2 anjos bons, há um anjo mau, um anjo caído, um anjo que o acompanhou e é um demônio, por assim dizer, um servo de Satanás que age de acordo com a vontade do seu chefe. Bom, sabido também que o que o motivou foi o orgulho, o pecado do orgulho. Não sabemos como que o orgulho entrou no coração de um ser celestial, mas o fato é que entrou pela soberania de Deus e isso foi o que motivou essa sua ação. Mas também a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 3, que esse mesmo ser, ele fez com que a mesma semente que brotou no seu coração, brotasse no coração humano, quando Deus já havia dado uma ordem para Adão e Eva, dizendo que eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, exceto daquele que estava no centro do jardim, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles comessem, eles morreriam. E ali começou um jogo de sedução, o diabo é muito bom nisso, quando ele vira para Eva e vai dizer assim, bom, foi assim que Deus disse, vocês não podem comer de nenhum dos frutos, que Deus castrador, que Deus, interessante ele, né? E Eva, dando corda, vai dizer, não foi isso que Deus disse, ele falou que nós não podemos apenas comer do fruto que está no centro do jardim. Bom, e ali nós já sabemos onde essa conversa levou. A Eva come e o texto diz que ela também deu ao seu marido, Adão. E tudo que a gente vive hoje de maldade, de corrupção do gênero humano, se deve ao que aconteceu lá atrás em Gênesis capítulo 3. Mas o fato é que a Bíblia fala que ele era um anjo de luz, um querubim ungido, ele foi expulso do céu. A Bíblia também fala que ele é chamado de diabo, que significa o acusador, é também especialidade sua acusar, sobretudo o povo de Deus, os filhos de Deus, quando nós pecamos, quando nós erramos, isso acontece muito na nossa vida, é bem verdade, cada vez menos, como está escrito no livro de Provérbios, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Então a tendência é que a gente peque menos conforme o tempo passa e nos aproximemos mais do Senhor. Mas o fato é que o diabo não perde a oportunidade de nos acusar quando nós caímos em algum erro. Ele é chamado também de Satanás ou adversário. Ele é um dos grandes adversários que nós temos. Na verdade, nós temos 3 grandes inimigos. 3 são os grandes inimigos do ser humano. A sua própria carne, nossa própria carne, que eu diria que é o maior de todos os inimigos, o mundo, que é esse sistema caído, que é regido de alguma forma, influenciado por Satanás, e o diabo. O próprio diabo, que é aquele que vem muitas vezes para tentar nos derrubar, como tentou fazer com Jesus sem sucesso, ao ser refutado todas as vezes por Jesus na palavra de Deus. E aí dentro desse modus operandi de Deus, de Satanás, do diabo, é interessante porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e essa expressão jaz ou está no maligno tem a ver com a influência de Satanás no mundo. Percebam que eu falei influência, eu não falei controle nem domínio, porque se Satanás tivesse o controle ou o domínio do mundo, era ele que estaria sentado no alto e sublime trono, governando, reinando eternamente. Mas a Bíblia diz que é Jesus quem faz isso. Tem algum autor que me fala em memória agora, um escritor antigo, não sei se foi Agostinho, não sei quem foi que disse, me perdoe aqui o lapso de memória, que disse que Satanás, o diabo, ele é um cão feroz na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. E é fato, é verdade. Lembram de Jó? Para tocar em Jó, para fazer o que fez, e o diabo teve que ir lá bater na porta de Deus para pedir permissão para que ele pudesse fazer assim. Mas o que eu queria que você entendesse é que nós cristãos precisamos vigiar e orar, porque Jesus disse isso, a Bíblia fala isso. Nós não temos que estar preocupados com o diabo, com macumba, com olho gordo, olho grande, mas nós temos que vigiar, porque o diabo anda ao derredor, procurando aqueles que ele possa tragar.
Seu modus operandi, dúvida. Ele vive lançando dúvida no coração das pessoas. Olha o que ele tentou fazer com Jesus. Se tu és o Filho de Deus... Jesus tinha acabado de ouvir que ele era o filho do Pai amado, que ele era o filho amado do Pai, quando no seu batismo foi para o deserto ouvir de Satanás essa pergunta, essa dúvida. A ganância. Ele coloca a ganância que leva à vaidade, que leva ao orgulho. Ele potencializa a nossa natureza caída e pecaminosa. E ele é extremamente cruel naquilo que ele faz. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Portanto, eu não estou aqui querendo que você tenha medo do diabo. Não. Você tem que confrontá-lo. Você tem que resisti-lo. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não precisa ter medo de macumba, não precisa ter medo de olho gordo, não precisa ter medo de maldades, né, maldições que lancem sobre você. A Bíblia diz que toda maldição que é lançada sobre o Filho de Deus cai por terra. Sobre o povo de Deus não vale encantamento, como o texto sagrado veterotestamentário também nos diz. Então, não tenha medo do diabo, apenas vigie. Você não precisa ficar dando trela para ele. Agora, não se esqueça que ele tem o modus operandi dele e nós temos que estar muito ligados com isso, porque ele fica agindo na espreita, procurando oportunidade de dar o seu bote. Agora, quando estamos em Cristo, quando somos novas criaturas, quando fomos selados pelo Espírito Santo da promessa e lavados pelo sangue de Jesus, ele não pode tocar na gente. É essa confiança que você tem que ter. Deus te abençoe, em nome de Jesus.